fazer uma pergunta para vocês duas, minhas companheiras de estúdio aqui. Vocês conhecem alguém, alguma mulher ou menina que foi vítima de um estupro? Eu conheço de Não. abusos, mas estupro como esse que a gente está discutindo, com gravidez e tudo mais, de uma criança, confesso que eu não conheço. Não, de uma mulher ou de uma menina. Abusos. Tá. 64% dos brasileiros conhecem. 64%. É engraçado que o número de pessoas que conhecem abusadores não condiz com isso, né? É, exato. Você conhece algum homem abusador? Não. É. Não. Pois é, as coisas acontecem nas sombras. E 16% das mulheres relatam que já foram vítimas de um estupro. São 14 milhões de brasileiras. São números de uma pesquisa do Instituto Locomotiva, que é presidido pelo Renato, sobre estupro e aborto. Números chocantes, né, Renato? Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia. Bom dia, Carlinha. Bom, os números são tristes, são absurdos e mostram um pouco como o machismo que é estrutural, o machismo que enxerga a mulher como um objeto do homem, tem consequências grandes na saúde pública, inclusive, das mulheres. Né? Para o ouvinte da Band News entender, claro, o estupro é considerado todo ato sexual não consentido. Né? Não é só aquele sujeito que tem uma mulher passando na rua, ele vai lá e estupra a mulher. Muitas vezes o estupro acontece após uma festa, ou acontece quando o abusador não aceita o não dessa mulher. Recentemente nós tivemos um caso de estupro, vamos dizer assim, clássico, né? O estupro como o senso comum entende como um caso de estupro, que foi o caso da menina de 11 anos que foi estuprada e foi induzida pela juíza ou proibida pela juíza de ter o seu direito de interromper a gravidez. Nós estamos falando de algo previsto nas leis brasileiras que serve para garantir que uma vítima de estupro não continue sendo violentada tendo um filho do estuprador. No caso da menina de Porto Alegre, é ainda mais grave, porque criança não é mãe, ela tem 11 anos de idade. O estuprador não é pai. Exato. Os números são tristes. A notícia que começa a pelo menos apontar uma luz na mudança desse entendimento que uma parcela que não quer cumprir a lei da sociedade brasileira, né, uma parcela que condena o cumprimento da lei tem, inclusive o presidente da República, que recentemente postou, né, com crítica a uma decisão que garante o que está previsto nas leis brasileiras, né? Então, para você ter uma ideia, significa, guardar as devidas proporções, um presidente da República criticar o cumprimento de uma lei de alguém que assaltou ou roubou um banco. Né? Falou, não tem que cumprir a lei porque roubou o banco, como se a lei valesse para poucos. Não precisa guardar proporção, não. A proporção é essa mesmo, de uma tremenda magnitude. É um presidente que literalmente escreve não importa o que diz a lei. Bom, se não importa o que diz a lei, locupletemos-nos todos, né? A gente vai voltar a viver no faroeste, se não importa o que a lei diz. Agora, Renato, eu não sei se esse número que eu vi, eu confesso que eu estava vendo aqui num dos canais de notícias, acho que na Globo News, esse número apareceu no rodapé, e me chamou a atenção agora há pouco. Eu não sei se é dessa pesquisa do Locomotiva, mas eram números que diziam que 36% dos estupros aqui no Brasil têm como vítimas crianças, meninas ou até meninos, né, abaixo de 11 anos de idade. E para 57% da população, complementando esses dados, as meninas são percebidas como as principais vítimas de estupros. Nós estamos falando de crianças que são vítimas de estupro por adultos. Na prática, nós estamos falando que cada criança que é vítima de estupro
tem um adulto abusador. Não são crianças que estupram crianças, são adultos que estupram crianças. São adultos que estupram crianças. Exatamente. É que talvez ainda tenha uma parcela da população brasileira que acha que algumas mulheres merecem ser estupradas. Eu gostaria de saber se eles também acham que crianças merecem ser estupradas. Ô Renato, e aí a gente estava falando aqui no começo, né? O Megali fez essa provocação entre aspas, né? Repassou a pergunta da pesquisa aqui pra gente e a minha resposta foi justamente essa. Muitas vezes a gente conhece, vou dizer, não mulheres que tenham sido abusadas nessa percepção do senso comum, como você colocou, mas a gente conhece mulheres abusadas, mas dificilmente a gente conhece abusadores, né? Por que essa conta não fecha? Será que tem abusador que não se percebe abusando de pessoas, né? Não vou dizer assim, um passo atrás dessa questão do pedófilo mesmo, do estuprador de crianças. Mas tem um abusador que talvez ache que não é bem assim, né? A coisa é diferente no meu caso, ou de fulano de tal que eu conheço e foi acusado por uma mulher de, né, passar ali a linha. Mas não, esse cara não é abusador. Por que essa conta não fecha? Cara, pelo mesmo motivo que a conta sobre o racismo não fecha, pelo mesmo motivo que a conta sobre o machismo tradicional não fecha. Essas pessoas que cometem esse tipo de agressão à lei, né? Acho que nós temos que continuar repetindo isso. O que eles fazem é ilegal. Tem uma visão de que eles têm direitos sobre a mulher. São as mesmas pessoas que fazem piadas machistas, que falam, olha, hoje você tá naqueles dias, hein? Aquelas pessoas que acham que porque uma mulher é simpática, é legal, ela tá dando mole para ele, se ela tá dando mole para ele, ele tem o direito de avançar o sinal, mesmo que ela em algum momento diga não. São aqueles sujeitos que acham também, olha a roupa que ela estava usando. Mulher que sai assim na rua está pedindo para ser estuprada. Quantas vezes nós já não ouvimos frases como essa? Esse machismo que está arraigado na sociedade brasileira, esse machismo que tem as suas raízes numa questão do poder que os homens ocupam em todas as esferas da sociedade brasileira. Os homens são maioria absoluta no parlamento, os homens são maiorias absolutas no executivo, os homens são maioria absoluta no sistema policial, os homens são maioria absoluta em todo o Congresso Nacional. Né? Esse machismo que coloca o homem numa situação de poder faz com que eles se sintam no direito de avançar o sinal. E a única forma de mudar isso é, garantindo o cumprimento da lei. 2, com uma educação antimachista presente nas escolas brasileiras. Senão, situações como essa vão continuar. Senão, situações como essa vão se perpetuar. E se situações como essa se perpetuam, não são só as mulheres que perdem, é toda a sociedade brasileira que perde.